Então, pessoal, estamos aqui mais uma vez no OKCast com um campeão da cidade de São Félix, Bahia, Brasil, Roque Júnior. Nome de jogador de futebol, viu? Tinha jogador de futebol mesmo, né? É isso mesmo. Eu penso aqui meu pai é palmeirense, falei, não tem nada a ver. Gente, a gente agradece aqui do OKCast a presença dessa pessoa vitoriosa, desse guerreiro, vamos dizer assim, né? E ele trouxe aqui pra gente o seu troféu, que na verdade é um cinturão. Nossa. E ele vai explicar toda a história dele, como começou, até ele conseguir alcançar esse cinturão no Chile. Você teve que brigar com gente do Chile, né, rapaz? Sai na porrada Lá no quase Chile. não volto. É. Quase não volto, né? Mas cheguei em casa. É isso aqui, bom. Daqui a pouco você tá no Japão, nos Estados Unidos, pancando todo mundo aí no Brasil e mundo afora, né? A meta é essa. Então, gente, olha, a gente tá aqui no OKCast, precisamos do seu apoio. Por favor, se inscreva no nosso canal, dá o like, compartilhe, comente, enfim, precisamos de vocês para que a gente consiga trazer pessoas também Isso aí, velho. como o seu Roque Júnior. Nos ajudar primeiramente, né? Pois é, pois é. Roque, vamos começar. Vamos começar falando sobre como tudo aconteceu, como que tudo se iniciou na sua vida, na sua carreira de lutador de MMA, né? Começando lá atrás, Sim, sim. né? Enfim, você explicando toda a sua trajetória para que as pessoas venham a conhecer um pouquinho o seu trabalho, né? A sua profissão e a sua carreira. Então, né? Meu primeiro contato com a luta até foi com a capoeira, né? Projeto Ganji aqui. Ganji, não sei se você conhece, doutora Rita. Sim, sim. Comecei, porque no tempo eu morava na Rua da Feira, né? Assim que eu cheguei na cidade, eu morava na Rua da Feira. E aí fui pra São Félix, né? Que meu pai tem uma casa lá. Aí minha família se mudou pra lá. E aí ficou muito ruim pra eu ficar vindo pra cachoeira, o horário era da noite. Aí aquele tempo a ponte ficava muito escura. Aí eu parei de ir pra capoeira. E aí lá em São Félix eu comecei no futebol. Comecei a jogar bola, fiquei jogando. E aí eu sei que na época, 2012, era uma pandemia lá na cidade de São Félix, Muay Thai Boxe, lá na academia Crotop Team. E meu irmão começou a fazer no tempo, só que ainda não tinha bolsa ainda para jovens, né? Aí teve projetos lá que deram oportunidade, né, através das escolas, para jovens estar treinando lá. E foi um desses projetos, né, que eu consegui começar a treinar boxe Muay Thai lá na academia. Até então, eu gostava mais do que meu irmão fazia, mas aí com o tempo eu fui pegando gosto, né? Tanto que no tempo eu fazia capoeira, futebol e Muay Thai. Gostava de esporte, né? Tava ali, meus amigos, todo mundo junto, gostava de estar interagindo com a galera. E aí mais pra frente, né, com esse negócio de política, troca de governo, sai um lado, vai outro, e aí acabou se encerrando o projeto Muay Thai nas escolas, que era no tempo da Associação Crotop Team. Só que aí o mestre, ele não podia manter tanto aluno, que era muito aluno, muita criança, né? Porque ele não estava mais recebendo tanta verba assim para manter as aulas. E aí ele fez uma peneira. Ele já tinha avisado, galera, vai ter uma peneira, tá bom? Daqui a uns 2 meses eu vou estar já escolhendo quem vai ser as pessoas que vão ficar na bolsa, o restante infelizmente a gente não vai poder. E aí, graças a Deus, fui desempenhando, pegando jeito e consegui ficar com uma bolsa de treino, né? Eu acho que no tempo foi umas 10 jovens que conseguiram essa bolsa, enfim. E aí mais pra frente, 2015, as primeiras competições, né, eu lembro que no tempo eu era bem magrinho assim, tinha uns 42 quilos, e aí não tinha ninguém da minha categoria, que eu lutava Muay Thai tradicional na época, e aí eu chegava e acabava ganhando pro WO, né, os campeonatos baianos de Muay Thai tradicional, aí WO, eu falei, caralho, eu acho que já queria parar de treinar porque eu não achava ninguém pra lutar só. E os treinos eram bem rígidos no tempo, né? Apanhava, dava soco. Eu falei, pô, estou apanhando só, nunca vou lutar. E aí foi quando começou a surgir adversário pra mim, aí eu ganhando, uma luta atrás da outra. E aí teve um campeonato que a academia fez aqui na cidade. Dentro da cidade, aí aquela empolgação, que vai lutar. Aí eu ganhei o campeonato aqui dentro da cidade, aí fiquei bem conhecido na cidade. Isso aí já foi me empolgando já, né, pra querer lutar. E aí comecei a lutar, treinar mais e mais. Só que aí eu comecei a treinar jiu-jitsu nesse meio período, né. E aí no tempo eu não gostava muito de treinar jiu-jitsu, só que o mestre Gil já tinha uma visão mais pra frente sobre o MMA. Eu ainda nem sabia o que era MMA, nunca tinha visto, só assistia aqueles UFC
Ele me levava lá pra casa dele de noite, vamos assistir essa luta aqui. Ficava assistindo um cigarro no outro, não sei o que, e não gostava. Mas até então não sabia afim pra que era realmente. E aí foi chegando meus 18 anos, né? Que a coisa começou a ficar profissional. Já tinha feito umas 4 lutas de MMA amadora. Tudo aqui na Bahia. Tudo aqui na Bahia. Sim. Tudo aqui na Bahia, na região. E aí que começou os primeiros, minha primeira luta profissional, segunda, fiz 2 lutas aqui profissional na Bahia. E acabei ganhando. E assim eu descobri que o MMA em si é uma profissão que dá um retorno. Claro que qualquer profissão é tudo a longo prazo, algumas curto prazo, mas tipo, eu achei ali um mercado de trabalho bom pra mim. Tipo assim, como eu gostava de fazer, eu amava aquilo ali, já tava meio que envolvido, então tipo, se eu parar agora pra querer fazer outra coisa, eu não vou conseguir arriscar nisso aqui porque poderia dar certo. E hoje você vê que tá acontecendo aí, tá dando certo. Então foi assim que mais ou menos começou minha carreira no mundo da luta. Entendi. Ok. Nós moramos, digo, no Nordeste, né? Você é do Nordeste, você é da Bahia. Aqui é muita dificuldade e, infelizmente, muito preconceito. Ponto. Nordestino sofre muito preconceito. Não se tem quase apoio nenhum. Sim. Né? Os governadores, os prefeitos, enfim, não tem uma política voltada a esporte. Isso é fato. E aí você precisa sair do seu estado para morar em São Paulo, para você começar a fazer com que sua carreira cresça. Eu não digo somente, no caso, a sua, do esporte em si. Aqui no Nordeste é muito difícil, no Norte também, né? Enfim. E você é um exemplo para vários jovens aqui na região. Sim, sim. Jovens que não conheciam você, jovens que às vezes têm um talento para um determinado tipo de esporte e infelizmente morre por justamente isso, falta de apoio e patrocínio. O que você gostaria de dizer para, enfim, aqueles que poderiam realmente ajudar a esses jovens talentosos que estão espalhados por aí e que não têm um apoio? O que você gostaria de falar perante a eles e qual seria, no seu modo de ver, a melhor forma, a melhor estratégia para poder justamente apoiar esses jovens? Primeiramente eu queria saber qual era a dificuldade, né, de eles ajudarem a fazer coisas boas. Porque assim, eu não tenho ideia de quanto mais ou menos X recebe, tanto recebe, mas eu sei que tem alguma coisa lá que é voltada por esporte na cidade. Tipo assim, a cidade pequena, né, dá para desenvolver um trabalho legal com jovens. Eu posso estar falando assim, mas eu acho que é fácil de se trabalhar na cidade, porque lá na academia o Gil sempre trabalhou de graça, com projetos e tal, com pouco. E você vê que hoje eu sou fruto de lá e a gente sempre trabalhou com pouco, a gente sempre ganhou pouca coisa, né? Foi tudo com o nosso esforço. Imagina se tivesse material na mão. Então, políticos, né? Eu não, que hoje, graças a Deus, eu consigo me manter lá, né, onde eu tô, através da minha arte marcial, da luta, né? Mas se quiser olhar pra mim também, quiser, a gente senta e conversa. Claro. Tô aceitando qualquer tipo de ajuda. Mas ajudem essa galera mais nova que tá chegando agora. Porque como naquele tempo eu fazia muito esporte, mas eu perdi muito amigo durante esse tempo. Por drogas, Justamente outras coisas. isso. Então, tipo assim, aquele tempo que eu fiquei com a mente ocupada com esporte, por mais que eu não virasse um lutador, um jogador, alguma coisa, mas eu ia virar um cidadão de bem, ia procurar um trabalho. Mas mantenha os nossos jovens da nossa cidade ocupados com esporte, qualquer coisa. E tipo assim, às vezes a gente fica indeciso, será que vai vingar, será que vai dar certo? Mas hoje eu tô aí mais uma prova que projetos sociais, trabalhos, de academias, de pouca estrutura, saem pedras lapidadas. Tem pessoas lá com conhecimentos diversos, mestre de pedreira sem palavras, já no tempo eu lembro que eram muitos atletas, mas por causa dessa dificuldade, trabalho, apoio, patrocínio, foi um saindo um por um.
E eu fui um dos que continuou acreditando no trabalho. Infelizmente hoje eu estou em São Paulo, né? Eu queria estar hoje representando minha cidade de um jeito maior, estar aqui perto de minha família, treinando aqui perto de todo mundo, mas infelizmente tive que ir para outra cidade justamente por causa de oportunidade. E eu peço aos políticos que olhem mais com um olhar de visão clínica. Coloque até como prioridade saúde e educação para o jovem da cidade. Isso é verdade, cara. Isso é muito verdade. E fora também que eu morei em São Félix também, né, por um tempo, e é uma cidade que sofre muito preconceito na região, né? É uma cidade que eu já ouvi falar muito que é uma cidade de uma rua só, é uma cidade que não tem nada de nada, que é conhecida como uma cidade presépio, mas na verdade é uma grande presepada. De tudo que você acha, eu já ouvi sobre a questão da cidade de São Félix, na Bahia. Só que a grande maioria talvez nem saiba a grande importância dessa cidade no cenário da Bahia e do Brasil. Tanto assim que na época, quando a Cachoeira, né, era, enfim, a cidade que tinha uma economia muito forte, na época dos portugueses, sim. E na época que houve uma revolução, começou Cachoeira com apoio de São Félix. Se São Félix não tivesse apoiado Cachoeira na guerra, enfim, né? Então, assim, a cidade de São Félix tem um nome histórico e que muitas das vezes, às vezes até esquecido. As pessoas nem lembram assim de São Félix, lembram de detalhes, falam mais de Cachoeira do que de São Félix. Então, e você tocou num assunto interessantíssimo sobre a questão dos jovens em si, né? Sim. De trabalhar os jovens, porque hoje, mais do que nunca, o tráfico de drogas está tomando conta desses jovens, por vários motivos. Mas o esporte consegue fazer com que esses jovens possam ser atraídos de uma outra forma, né? Deixa eu fazer uma perguntinha. Quando você estava lá no Chile, sim, né, fazendo as suas lutas, recai de certa forma um peso nas suas costas. Sim, sim. Né? Qual é o peso? O peso de você passar por que passou, todas as dificuldades, né? Um peso de representar um Brasil que não aceita segundo lugar. Isso é fato. Isso é cultural nosso. Vice? Vice não é nada. Que nada, não é campeão, então. Enfim, isso é cultural do Brasil. O Brasil não tem isso. Inclusive, países lá fora respeitam muito o segundo lugar. Respeitam o terceiro lugar, né? A cultura, a educação, né, é totalmente diferente. Isso chegou a te pesar na hora que você estava lá, enfim, você pensava nessa situação? O que você chegava a pensar antes da luta? Você ficou, de alguma forma, vamos dizer assim, meio que retraído ou não? E outra coisa, nas suas lutas, cada luta é individual e as estratégias são diferentes. Mas como é que você faz essa avaliação lá? Respondendo a primeira sobre a questão do peso, assim, só de ter saído da minha cidade e ir para outra cidade, correr atrás do meu sonho, eu já me sinto vitorioso, né? Como eu falei, esse título veio agora, mas já tem quase 3 anos que eu saí da minha cidade e de lá vieram diversos, mas é justamente aquilo, o pessoal não quer olhar sua trajetória toda, ela quer saber que você foi lá em um evento grande, ganhou ou perdeu, é só isso. Entendeu? Mas como eu havia te falado, era a terceira vez que eu fui pro Chile e as duas eu tinha ganhado também, que foi uma de kickbox e uma de MMA, né? Para essa luta eu estava muito confiante, a gente estudou bastante o adversário, sabia dos erros deles, sabia das táticas dele, das coisas boas que ele tinha, então eu estava tranquilo com o trabalho. Não que eu subestimei ele, né? Mas eu treinei bastante para essa luta, então eu não tava com esse peso todo assim, porque ele não tava na cidade dele. Sim. E eu lutar contra ele, então tava todo mundo a favor dele. Então acho que a cobrança foi mais para meu adversário do que para mim. Porque eu tava indo lá fazer uma coisa que eu gosto, como eu falei lá depois da minha entrevista, eu já me sinto em casa aqui no Chile, justamente porque quando eu cheguei lá, que eu fui lutar, eu me senti como se estivesse em casa. E tinha pessoas brasileiras na torcida também gritando, né? E como eu falei, se tava me xingando a torcida, eu não tava entendendo nada, só tava ouvindo os gritos. Mas eu acredito muito no trabalho que a gente faz lá.
de luta, Mestre Revira, a equipe Revira Black Team também, excepcional lá. Pode dar um abraço pro pessoal. Um abraço aí, galera, tamo junto, tô chegando aí, hein? Então eu tava muito confiante nessa luta, então não tava sentindo esse peso, mas essa questão eu fico chateado justamente por isso, porque a gente tem que pensar em se, mas se eu tivesse perdido, ia ter muita gente pra apontar. Com certeza. Aí fui lá, perdeu, não sei o quê. Mas a galera não vê a trajetória que você fez toda pra chegar lá, entendeu? Mas eu já me sinto vitorioso só de estar saindo daqui e, tipo assim, inspirando outros atletas. Direto eu recebo mensagem, pô, mano, tá com depressão, hoje eu vi suas lutas, consegui sair, comecei a treinar, direto pessoas mandam mensagem pra mim. E eu já me normalizei com isso, que as pessoas só vão te aplaudir realmente quando você estiver lá em cima. Até você estiver ali arrastando. Primeiramente a prefeitura, a política, ninguém vai olhar pra você. Mas quando estiver lá, né? E aí a gente tem que saber usar também isso a nosso favor. Claro. Mas tá de boa, tá tranquilo, pessoal. Você falou uma coisa interessante, né? Toda uma trajetória. Chegar no topo, enfim, chega. Para mim, eu acho que o mais difícil é manter-se no topo. Sim, verdade. Agora você virou mira de muita gente. Os outros lutadores miram você, porque querem isso aqui que você tem hoje, certo? Como é a sua rotina de treino? Como é que você, tipo assim, você treina todos os dias, você faz outros tipos de estudo de outros tipos de artes marciais, você faz outros tipos de avaliação, você estuda o seu adversário. Como é o dia a dia seu na questão da luta e na questão dos seus próprios treinos? Então, né, apesar de eu ter ido para São Paulo, as coisas têm melhorado, mas eu ainda dependo muito de mim, né? Não que eu cheguei em São Paulo, recebi vários apoios, assim, a gente tem, mas não é uma coisa que eu consiga só treinar, né? Hoje, como eu falei, eu vivo da luta, dou aula personal, dou aula em academia. Nesse meio tempo também eu treino na academia, então dou aula e treino, né? E lá a gente não tem só eu de atleta, tem vários atletas, né? Que é uma academia que revela também grandes campeões, tiveram diversas passagens. E lá o mestre manda esse negócio, se você quer chegar lá, você tem que treinar. Então os treinos lá são de manhã, de tarde, de noite. E aí a gente vai encaixando nossos horários com as nossas horas, né? Porque a gente também trabalha com aula e a gente vai encaixando esses horários. Mas de segunda a sábado é treino. Como a gente treina MMA, que é aquela mistura de todas as lutas, de todas as armas, então a gente faz de tudo um pouco. Um pouco de boxe, um pouco de kickbox, MMA, wrestling, jiu-jitsu, porque a gente, no meio da luta ali, a gente acaba usando tudo, né? Tudo um pouco. Mas lá também é uma academia comercial, então vai gente que treina jiu-jitsu, vem gente que só treina boxe e tal. Mas a galera de profissional de MMA, que for da gente é MMA, de segunda até sábado tem vários treinos variados durante o dia. Isso aí vai se prolongando, né? E é isso. Quando vai ser a sua próxima luta? Então, tá prevista para agosto, agora que vai ter a próxima edição, dia 12 de agosto. Sim. No Rock. No Chile, No Chile, novamente. Na verdade, todas as suas lutas serão no Chile. Desse evento, sim. Desse evento que eu tenho no cinturão, vão ser no Chile. Aí se não for agora em agosto, dia 12, é em outubro, né? Mas estamos para receber essa resposta ainda essa semana. Sim. Mas como eu estou aqui agora na Bahia, já estou voltando segunda-feira. Mas mesmo que eles não fechem a luta agora para agosto, mas eu já vou voltar treinando, né? Porque a gente já mantém essa rotina de treino para sempre estar pronto, né? Para quando a oportunidade aparecer, a gente já está ali, já na boquinha do gol. Entendi. Entendeu? Então a gente já anda meio que pré-pronto. Outra coisinha, qual é o seu peso da sua categoria? Peso música, 57 quilos. 57 quilos equivale a esse cinturão. No caso, pesa, durante quando você não está lutando, enfim, está em off, você pesa mais. Você chega até quanto assim? Até 63 quilos. 63? Não tem muito peso. Não passa mais do que isso, né? Não. Depois dessa sua categoria 57, qual é a outra? 61 quilos. 61. Você pretende lá na frente passar para a categoria com peso maior? Então, como eu não tenho muita dificuldade para estar lutando nessa categoria, porque como eu falei, eu sou bem leve para essa categoria. Sim. Porque tem gente que pesa 65, 67, 70 e consegue descer 12, 13 quilos para bater 5, 7, né? Eu também não tenho altura, né? Tenho 1,63. Então, assim, a 57 é a categoria ideal para mim.
por tamanho e por conta do peso. Se mais pra frente eu conseguir subir um pouquinho o peso, vai ser pouca coisa também, porque eu não tenho tanta altura pra ter bastante músculo, então senão eu vou ficar muito tranquilo. Então, não tenho menção. Por enquanto, nada. Por enquanto, só se acontecer alguma coisa mais pra frente que eu não consiga mais perder peso, mas até então pra mim tá tranquilo essa categoria de 57. E como eu falei lá na academia, a gente tem muito atleta, 57, 61, 77, então acaba que essa categoria de 61 acaba sendo muito disputada, assim. Tipo, 57 tem 10 mil, a 61 tem 20 mil, e aí, entendeu? Tá. E aí eu acho que é bom ficar nessa categoria de 57. Tanto que eu não tenho altura e também não tenho peso suficiente para ir para categorias mais altas também. Explica aqui pro pessoal, por exemplo, que é o tão conhecido MMA, né? Sim. Conhecido, no caso, o do Dana White, lá nos Estados Unidos. UFC. Do UFC, no caso. Para você chegar no UFC, qual é o caminho que você tem que percorrer? Para você chegar no UFC? Então, o caminho pra gente chegar no UFC é continuar lutando bem e ganhando, né? Como eu falei, o UFC é um nível nacional, vamos dizer, universal, né? Internacional. Internacional. E mais amplo, né? Com uma mais visibilidade amplo. bem maior. Então ali você vai ter lutador de tudo que é lugar. Como você falou, o difícil não é chegar lá em cima, o difícil é permanecer. Então, mas estamos chegando em uma trajetória boa, né? Mas o mundo da luta não é também você só ganhar a luta, ter um Sherdog bom, né? Você também tem que ter muita amizade boa, né? Tem que ter empresário bom, gente que conhece gente lá dentro, né? Mas eu fazendo minha parte é isso, treinar, focar, ganhar minhas lutas, que uma hora a gente chega lá também. Mas eu sou um cara que eu foco muito no presente, eu não fico ansioso pelo futuro. Eu tô agora com o cinturão do Ragnarok, né? Então tô focado agora em sempre defender. Acho que a oportunidade de lutar outro evento lá fora, ou até o UFC, vai aparecer, mas eu acho que é importante a gente focar primeiro no presente. O que você tá vivendo agora? Porque às vezes eu tô focado lá na frente, mas tô esquecendo agora. Aí eu posso não me focar tanto agora nessa luta, pensando em outra e acabo perdendo, entendeu? Aí atrapalha o processo. Então, foco onde você tá primeiro, pra depois você almejar coisas grandes. Assim. Com certeza. Você tem 23 anos. 23 anos. É novo. Novinho. Você tem geralmente a carreira de lutador é bem que curta, né? Sim. É difícil ver um lutador chegar a 40 anos lutando assim, né? O tempo faz com que você fique mais lento, fica tudo doendo mais, a recuperação demora muito mais, né? E tal. Então, de certa forma, é uma carreira rápida. E aí você tem que ser sábio. Porque, lógico, se você for participar de um evento lá no Chile, você ganhou em dólar. Como o dólar vale mais que o real, relativamente é um valor bem maior se você fosse fazer um evento aqui no Brasil. Sim. Você já começou a estudar outras formas de, vamos lá, Plano B, de ter um outro sustento, não é somente na luta, você pensa sobre isso aí, você pensa em administrar outras coisas, o que você pensa? Então, eu acho assim, quando a gente quer muito que uma coisa dê certo, acho que a gente tem que focar 100% nela, né? Eu sei que eu sou um pouco, eu pego muito essa questão de estudar, porque depois que eu terminei o ensino médio eu não procurei uma faculdade, né? Eu foquei mais na luta. E graças a Deus, depois que eu foquei na luta, vem dando certo. Então eu tô focado mesmo só no MMA, em dar aula, mas eu tenho convicção que chegar uma hora eu vou ver que não vai dar certo, eu vou procurar outros meios. Mas se eu te falar, já tem um plano B, eu nem fiz plano B, porque eu tenho um foco no plano A, que é isso, chegar lá, dar uma condição de vida melhor pra mim, primeiramente minha família. Meu foco é esse plano A, não tem um plano B até então. O plano B é fazer o plano A dar certo. Mas eu acho que quando você foca em uma coisa só, você quer almejar ver se você consegue chegar. Você já tem filho? Não, ainda não. Segura Minha mãe tá querendo. Segura as pontas. Minha mãe tá querendo. Segura as pontas porque o A pode passar pro B, eu C. Eu falei para mim, eu sou mais novo, meu irmão é mais velho, cobra dele, de mim ainda não. Meu irmão tá em casa, eu não, eu tô pra lá então pra cá. É isso aí, então segura, porque quando você tem filho, muita coisa muda. Sim. Muita coisa muda, né? Não é dizendo que você não vai ser responsável porque você é. Não, mas a outra responsabilidade é uma outra vida que depende muito de você, né?
É E- tempo também, né? Tempo. Não, também. Você já tem um tempo curto, aí assim, teu filho. Não, mas eu pretendo ter mais à frente, mas agora é o que eu falei, eu tô focado nisso aí na carreira, então. Entendi. Rock, qual outro atleta que você tem contato, que já treinou com você, que você olha assim e diz, rapaz, se continuar ali, o caminho é de também conseguir chegar a um cinturão. Quem é que você tem um nome assim que você possa falar? Então, como eu falei, apesar de o mestre Gil Pereira não ter esse apoio todo que tem, mas ele ainda continua acreditando, né? Em tirar o jovem das drogas, no projeto social, na academia. E ele continua fazendo esse trabalho também profissional de fazer atletas pro mundo. E agora lá tem uma atleta chamada Marcela Bereiro, que é uma atleta feminina, né? Lá da academia. E ela tá também nesse Ela é caminho. de São Paulo. Não, é daqui de São É daqui? Félix. É daqui de São sim. Félix. Já tá lutando também profissionalmente. E tipo assim, ela é uma menina também guerreira, né? Humilde. Tem as qualidades dela. Falta apoio também, como eu tive apoio. Mas assim, o MMA pra mulher acaba sendo algo mais fácil, assim, pela quantidade, né? Tem poucas, né, Tem cara? poucas e tipo assim... Agora vem cá, rapidinho, as mulheres, no caso, elas sofrem preconceito, não sofrem? Sim. Porque mulher lutando, na verdade, não é mulher, é um homem lutando. É isso também. Tem, então, não, vamos falar uma grande realidade, né? Porque quem enxerga assim uma mulher lutando, diz assim, não, na verdade ali é, enfim. A verdade é grande é essa. Talvez também pelo fato de você estar falando aí uma situação de que não existe tantas lutadoras mulheres, né? No cenário em relação ao homem, nossa, o homem tem muito, agora a mulher nem tanto, né? Então assim, nesse cenário que você está falando, nessa questão de atletas e tal, você está falando que ela é uma grande possibilidade, né? Sim, grande possibilidade. Tipo assim, porque ela é uma menina que ela tem um futuro, como ela falou, ela tem o mestre Gil Pedreira ao lado dela e outras pessoas lá que ajudaram no meu crescimento, né? Ela também acompanhou que até no tempo que eu treinava na academia, ela veio na mesma linha que eu vim. E eu acredito muito no trabalho dele, mas também, como eu falei, eu batalhei, eu corri atrás, eu escutei muito, né? Treinei muito. É uma situação muito individual, né? Individual e em conjunto, mas o principal é individual, porque eu conheço os atletas que você vai dar todos os conselhos, o caminho certo, te mostrar quanto E ele não tá vai indo, fazer. tá indo, só que ele vai olhar pro lado e vai cair fora. Então também vai da pessoa também acertar o caminho que as pessoas estão falando pra ela, entendeu? Mas eu acredito muito nela, acredito também no trabalho da própria time do mestre Gil. Se ela tiver foco também, quiser isso realmente para a vida dela, ela vai conseguir, vai chegar lá, entendeu? Entendi. Existe muito evento na Bahia? Cara, eu acho que aumentou agora, porque a luta ela foi crescendo, né, de uns anos pro outro. Era mais questão de boxe mesmo, né? Tinha boxe, tinha Muay Thai tradicional, o MMA também tinha. Eu digo boxe mais por causa do Popó em si, né? O Sim. Popó, o lutador de boxe Popó, que a gente via mais. Ou então, vamos lá. Por exemplo, nas Olimpíadas, você vê o boxe como Sim, um esporte olímpico, né? Mas você não vê o Muay Thai. Você já ouviu falar alguma coisa assim relacionado a isso? Nunca escutou alguma coisa que possa ser colocada também dentro de um cenário olímpico? Nada. Muay Thai eu não cheguei a ver não, mas já tem já, Ju? Tu viu alguma coisa? O Muay Thai já se tornou um esporte olímpico. Se tornou, acabou de se tornar. Sai em fase de teste daqui para umas 2 Olimpíadas a mais, ele já entra já. Já entra, Mas né? ele já foi aprovado já como esporte olímpico pelo COI, pelo COB. Interessante isso. MMA que eu sei que não é esporte olímpico. Não. MMA não. MMA não. Jiu-jitsu também eu acho que não é. O jiu-jitsu não é. Não, jiu-jitsu não. O judô é. Judô é. Eu tô falando isso aí porque é o seguinte, por exemplo, eu acho que, no meu entender, Sim. se tornasse um esporte olímpico, então, nossa, ia explodir. Sim. Mais ainda, né? Porque na verdade assim, o MMA surgiu por causa da chamada luta livre e o Pride, né? Aham. E o Pride era muito violento, era um negócio bem sanguinário mesmo. Ah, difícil. Total, era um cara de. Dá um combate. Um cara de 140 quilos tá com um cara de 80. Então o cara era sangue dos olhos mesmo. Depois que passou os anos, né, pra você ver como que o esporte começou a se tornar mais profissional. Sim. Aí se chegou até o MMA. A gente está falando sobre isso aqui porque as pessoas precisam entender um pouquinho, né? Porque às vezes mistura tudo e pensa que é tudo ali misturado. Não. Mesma coisa. Existe uma grande diferença de épocas e épocas, esporte e categoria, entendeu?
Dentro desse cenário, né, do esporte que você pratica, lógico que eu acho que talvez lá atrás você não chegava a dizer assim, não, vou me tornar um lutador profissional, é isso aqui e tal. Quem são os caras que você olha assim e diz como sua referência? Os caras que você olha assim e diz, pô, esse cara é top. Então, eu gosto de acompanhar muito a história dos lutadores brasileiros, alguns também internacional, mas eu gosto de ver a história deles, porque tipo assim, a gente acaba se inspirando assim, porque a maioria também tem uns que tipo, vem de baixo, sai de sua cidade, vai pô, então você acaba se inspirando, tem muitas histórias que parece com a minha e tal, tipo assim, mas diariamente eu me inspiro muito nas histórias de vida dos meus próprios colegas de treino, né, porque a gente tá convivendo com eles ali, a gente sabe das necessidades deles, sabe das dificuldades, sabe qual é a dificuldade dele do dia a dia ali. Então eu me inspiro muito, tipo assim, tem pessoas lá que têm mais dificuldade que eu, mas conseguem treinar mais do que eu, conseguem se sobressair mais do que eu, assim, então eu fico observando, caralho, o cara tá fazendo isso tudo, eu não passei nem metade do que ele passou e eu não tô fazendo, então eu me inspiro, todo dia chegar lá, dar meu melhor, chegar mais cedo, tá lá certinho no horário, então eu procuro me inspirar sempre nos meus parceiros de treino, porque eles vão estar ali quando você estiver pra baixo, passa um dia ruim, eles vão chegar pra você e vai dizer, o que aconteceu, alguma coisa. Não vai ser os caras que tá lá na televisão que você fica meio que babando assim, falando, né? Então são os caras que estão ali do seu lado, vai perguntar, vai mandar uma mensagem, ô, não veio treinar hoje porque o que aconteceu? O próprio mestre mesmo, né? Amigo, velho. Então eu gosto de me inspirar nesses caras que vai estar ali do seu lado, te ajudando. E no dia da luta também vai estar lá com você. Bora, Rock! Bora, Rock! Então é isso. Rock, esse é o seu primeiro podcast, correto? Primeiro podcast. Você já fez outras entrevistas, enfim, mas não um podcast. Não, podcast não. Esperamos que, por favor, convidam ele para os próximos podcasts. Em outros locais, São Paulo, enfim. Não precisa ser exatamente podcast ligado ao esporte, enfim. Pode ser um outro podcast, mas que venha trazer, por exemplo, pessoas como você, que quando eu soube que você era de São Félix, né? Quando eu soube que você, lógico, a gente não pode ser hipócrita, que você é campeão e daqui me chamou logo a atenção. Fiquei logo doido. E aí o que acontece? Entrei em contato logo com o seu médico. Falei, Gil, fulano, ele tá aí, tá, não sei o que, tá, cara. Eu falei, poxa, cara, vamos trazer isso. Por quê? O intuito do nosso podcast é justamente trazer pessoas que não são conhecidas. Pessoas que não são famosas ou tão famosas. E mostrar o quê? Que na região, mostrar que aonde nós moramos tem pessoas que realmente fazem a grande diferença no cenário de muitas outras. Sim. E você é uma referência e ponto final. Campeão aqui é você. O seu mestre é campeão? Sim, também é. Também é campeão. Brasileiro. É uma referência. Então, quando a gente se torna referência, a gente precisa ser apresentado ao público. E hoje em dia tudo é mídia social. E precisamos da mídia social. Para que amanhã ou depois venha um patrocínio mais forte. E que você lembre da gente, cara. Quando você estiver lá em São Paulo, Chile ou qualquer outro lugar, dizer, rapaz, o pessoal do K-Cast, ó, cara, pô, me chamou, participei e tal, foi legal, foi bacana, gostoso. E espero que você volte mais vezes, me lembre-se da gente, nós estamos aqui de braços abertos para você também, entendeu? Estamos torcendo para que você consiga permanecer muito tempo com o seu cinturão, não perca, né? Eu acho que nós temos que ser maduros de entender que às vezes na vida nem tudo é 100%. Sim. Se porventura alguém conquistar o seu cinturão, que você possa reconquistar de novo. Isso já aconteceu com vários campeões, né? Isso já aconteceu, isso é fato, né? Você está numa luta e que o cara que está lá, você não sabe nem exatamente a história do cara lá, né? Porque você está olhando a sua, mas o cara você não sabe. Então, assim, enfim, é uma guerra, entendeu? Então, para que deixe o nosso canal forte, hoje eu estou fazendo mais uma vez o podcast sozinho, minha parceira Cirmeira está viajando, né? Mas estamos aqui, tá? Um beijo para a Cirmeira. Precisamos do apoio de vocês, por favor, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, comente e assim nós possamos também crescer. E isso só acontece se vocês derem um apoio para a gente. Mais uma vez, agradeço a você, Rock.
Fica com Deus, cara. Boa viagem, bons treinos, boa luta e boas vitórias. Obrigado aí. Tamo junto, hein, galera. Até a próxima.